Oi, pessoal. Bom, vamos então para falar um pouquinho mais sobre os lipídios que têm ácidos graxos na sua composição, tá? Os ácidos graxos, então, eles vão estar encontrados em vários tipos de moléculas diferentes, né? Com diferentes funções, tá? Eu queria começar primeiro, inicialmente, justamente pelas eicosanoides, tá? Na verdade, não se assustem com o nome, tá? Na verdade, é um conjunto de moléculas, tá? E aí eu queria voltar para explicar para vocês justamente no material anterior, quando eu expliquei para vocês os diferentes ácidos graxos, né? Não sei se vocês observaram, né, quando tem essa tabelinha aqui com os ácidos graxos, que tem dois que estão destacados aqui com asteriscos, né, que são o ácido graxo linoleico e o ácido graxo linolênico, né. Na realidade, eles são ácidos graxos que têm 18 carbonos, né, os dois, tá? Um tem duas insaturações e um que tem três insaturações. Lembre que eu expliquei também, né, que na realidade esses que têm 18 carbonos, o último carbono é o carbono ômega, tá? Então se a gente contar de trás para frente, tá, a primeira insaturação a partir do carbono 18 vai ser no carbono número 15, que é o terceiro de trás para frente, tá? Então esse linolênico aqui é um que vocês já ouviram falar bastante, né? Quando vocês entram no mercado, vocês veem vários produtos, contém ômega 3. O ômega 3 é justamente o ácido graxo linolênico, tá? E o linoleico, tá? Se a gente pegar também a partir do último carbono, carbono 18 da cadeia, e a gente contar de trás para frente, vai ver que a primeira insaturação está no carbono número 6, tá? Então, na realidade, se a gente contar a partir de onde tem o grupo funcional carboxila, vai ser o carbono 12, mas se contar de trás para frente, vai ser o carbono 6. Então, contando de trás para frente, o linoleico é chamado o ômega 6. Com o tempo, todos esses ácidos graxos, né, que tinham a terceira insaturação a partir do último carbono, foram chamados de ácidos graxos tipo ômega 3. Tá? Então aqui a gente tem o ácido graxo, o próprio linolênico, que a gente viu antes, né? Então, ó, 1, 2, 3. Aqui está a insaturação dele, tá? Então ele, na realidade, ele tem dois nomes, é o linolênico e é o ômega 3, tá? Como também tem alguns outros que têm mais carbonos, é um número maior de carbonos, né? Eicosapentanoico, né? Quantos carbonos tem? É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 carbonos, tá? Tá aqui, ó. Carbono 20, ele tem 5 insaturações, ele é um ácido graxo completamente dobrado devido a essa grande quantidade de insaturações. Lembrem que sempre que tem, né, uma insaturação e que ela está na configuração cis, tem uma mudança na direção da molécula, tá? Ele é bastante conhecido como EPA, tá? E aí vocês vão ver tanto ele, o EPA, como o ácido docosahexanoico, que tem 22 carbonos, e tem 6 insaturações, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele também é um tipo ômega 3, porque a primeira está 1, 2, 3 a partir do último carbono. Tá? Então, esses dois ácidos graxos, vocês vão conhecer pouco pelo nome deles, eicosapentanoico e docosahexanoico, e muito mais pela sigla EPA e DHA. Tá? Na realidade, eles são ácidos graxos que estão presentes em muitos suplementos, né? E principalmente para vocês que estão fazendo veterinária, vocês vão ouvir falar muito desses ácidos graxos aqui nos suplementos para consumo para produtos animais, tá? Também tem aqui, né, além do linoleico, que é um ômega 6, se a gente pegar o próprio ácido graxo araquidônico, né, que tem 20 carbonos, né, que tem 4 insaturações, 1, 2, 3, 4, ele também é um ácido graxo do tipo ômega 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, a primeira ligação dupla a partir do último carbono da cadeia no carbono número 6, tá? Bom, por que todos esses ácidos graxos aqui são importantes? Por que eles têm que estar presentes na dieta? Eles têm que estar presentes na dieta. Por quê? Porque os animais não produzem eles, tá? Então, a única forma da gente obter eles é utilizando na dieta. E por que é importante? Por que é essencial, né,
Por que eles são ácidos graxos essenciais? Justamente porque eles vão dar origem a uma série de compostos que são fisiologicamente importantes, tá? E esses compostos que são chamados de eicosanoides. Eu não vou entrar em muito detalhe, tá? Dos eicosanoides, eles têm 3 grupos principais: prostaglandinas, tromboxanas e leucotrienos, tá? Eles estão envolvidos em processos dentro dos organismos, dentro dos animais, que estão relacionados a processos inflamatórios. As prostaglandinas, por exemplo, são as moléculas que são produzidas quando ocorre uma inflamação, tá? Eles também estão relacionados a processos alérgicos, a regulação da pressão arterial. Eles têm uma diversidade enorme de funções dentro dos organismos animais, principalmente dos mamíferos, tá? Então, são compostos extremamente potentes que desencadeiam uma ampla faixa de respostas fisiológicas. Por isso que é tão importante que eles sejam consumidos, tá? A gente tem, então, por exemplo, só pegando o nosso exemplo aqui, né? Todos vocês sabem que ômega 3 e ômega 6 é bom, né? Então, por isso até que os produtos comerciais que a gente vai no mercado, muitos têm uma propaganda enorme, tem ômega 3, tem ômega 6, os nutricionistas recomendam. E vocês, futuramente veterinários, também vão recomendar para os animais, porque eles são importantes para os animais. Eu já ouvi de vários colegas de vocês, colegas meus, desculpa, tá, professores, que dizem, olha, os ômega 3 e ômega 6 é, entre aspas, tudo de bom, né? Então, na realidade, sempre é recomendado que tenha na dieta, tá? Bom, então, feita essa abordagem desse primeiro aqui, que são os eicosanoides, que na realidade eles são, como vocês podem ver, tá? Na realidade eles vão ser vários compostos que são derivados desses ácidos graxos. Esses ácidos graxos tipo ômega 3 e ômega 6 são utilizados para produzir prostaglandinas, tromboxanas, leucotrienos. Depois vocês podem dar uma olhada na internet, se vocês quiserem dar uma olhada na estrutura molecular desses compostos, tá? Mas é fundamental que vocês saibam que eles são importantes para uma ampla faixa de respostas fisiológicas, tá? Bom, fora esses compostos, né, fora os eicosanoides, tá, nós temos outras categorias de lipídios que aí eles são um pouquinho mais complexos, né, e que eles envolvem justamente estruturas um pouquinho... eles não têm apenas um ácido graxo, normalmente eles formam a interação de um ácido graxo com outra molécula, tá? Muito importante, né, é a interação dos ácidos graxos com álcool. Tá? Então, muitos das moléculas de lipídios mais complexas, a gente tem envolvimento de um ou mais ácidos graxos ligados a um álcool. Tá? Por exemplo, as ceras. Né? As ceras são todos aqueles compostos em que a gente tem um ácido graxo, e normalmente é um ácido graxo que tem 12, 14, 16 carbonos. Né? Aqui nós temos, por exemplo, o ácido graxo palmítico, que tem 16 carbonos. Ó. Um carbono aqui, que é do grupo funcional carboxil, né? Mais 14 carbonos que estão ligados a 2 hidrogênios, e um último carbono aqui, que obviamente vai estar ligado a 3, porque ele é o último da cadeia, então ele, né, uma das ligações covalentes, ao invés de fazer com outro carbono, ele vai fazer com um átomo de hidrogênio. Tá? Esse aqui também, curiosamente, o ácido graxo palmítico é o que a gente produz em maior quantidade nas nossas células. A gente vai ter uma grande concentração desse ácido graxo palmítico aqui nos nossos lipídios, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente. Tá? Mas as ceras, né, são a junção de ácidos graxos com um álcool, que a gente chama normalmente de um álcool superior, que tem muitos carbonos. Tá? Aqui nós temos o triacontanol, que tem 30 carbonos e uma hidroxila. Tá? Quando a gente junta o ácido graxo palmítico com o álcool superior, que é o triacontanol, tá? A gente tem uma nova molécula. E essa junção ocorre pela formação da ligação éster. Eu acabei de fazer um videozinho ali, olhem depois lá na aula, tá? Explicando como é que ocorre essa ligação éster aqui. Tá? Então a ligação éster, sempre que a gente tiver um ácido graxo e um álcool superior com vários carbonos, tá? A gente vai ter o que a gente chama de cera. E curiosamente, a junção, né, a união do ácido graxo palmítico com o triacontanol forma uma cera que é super importante para as abelhas. É a cera que a gente encontra justamente nas colmeias, né, que as abelhas produzem. Só curiosidade, tá? Mas na realidade todas as ceras que servem para proteção,
Por exemplo, se a gente pegar as aves, né? As aves têm ceras nas penas, é isso que faz com que elas não afundem quando elas entram na água, né? Por que um pato não afunda quando entra na água? Porque ele tem cera na superfície. E as ceras também são justamente formadas por ácidos graxos ligados a esses tipos de álcool que são chamados de álcool superior. Por quê? Porque tem uma longa cadeia carbonada. Bom, se vocês entenderam aqui a parte da cera, vai ficar fácil entender as gorduras. E as gorduras, tá? Aqui está mostrado, né? Na realidade, várias moléculas, né? Diferentes, né? As gorduras são basicamente, né? Moléculas de triacilglicerol, que é essa aqui, tá? Na realidade, aqui nós temos vários tipos de acilgliceróis, o monoacilglicerol, né, dois tipos de monoacilglicerol, o diacilglicerol e o triacilglicerol. Observem que aqui, ó, tá? Em cada situação dessa aqui, nós temos o glicerol, e o glicerol é muito importante que vocês entendam, tá? O glicerol é um álcool. Olhem um videozinho anterior também, que vocês vão ver justamente isso, tá? Que na realidade o glicerol é um triálcool, ele tem 3 hidroxilas. Então, cada hidroxila dessa pode se ligar a um ácido graxo. E aqui esse R está representando uma cadeia carbonada, que pode ter 14, 16, 18, 20 átomos de carbono, tá? O monoacilglicerol é aquele que o glicerol está ligado a um ácido graxo pela ligação chamada éster, tá? Pode ser no carbono 1, que é esse caso aqui, como pode ser no carbono 2, que é o carbono do meio aqui, tá? Então por isso que é 1 monoacilglicerol e aqui 2 monoacilglicerol, tá? Se a gente tiver 2 carbonos, né, do glicerol ligados pela ligação éster com 2 ácidos graxos, nós vamos ter um diacilglicerol. E se nós tivermos os 3 carbonos do glicerol, né, através das suas hidroxilas, ligadas pela ligação éster, a reação entre a hidroxila do glicerol com o grupo carboxil do ácido graxo, se nós tivermos as 3 hidroxilas ligadas a grupo carboxil de ácidos graxos, se nós tivermos essas 3 ligações éster aqui, nós vamos ter um triacilglicerol, tá? Lembrem sempre, tá? Triacilglicerol é sinônimo de gordura, tá? Todas as gorduras são moléculas de triacilglicerol.